Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Olho de Bancada, com mais uma emissão para antever hoje um grande jogo, o Sport Lisboa e Benfica, Clube Desportivo Tondela, este que será o jogo de hoje também, que vai reatar no Estádio da Luz essa Liga NOS, e o Benfica tem hoje a oportunidade, se calhar, de se vencer, de passar para a frente da Liga. Isto porque o Futebol Clube Porto ontem marcou um passo atrás, onde perdeu no estádio do Famalicão por 2-1. Apresentando então os jogos desta jornada. Ontem, Portimonense venceu o Gil Vicente no seu estádio no Algarve por 1-0. Como disse há pouco, o Famalicão bateu o Futebol Clube Porto por 2-1. E o Porto marca assim um passo atrás na conquista do campeonato, mas ainda faltam muitos jogos até ao fim do campeonato. Hoje realiza-se o Marítimo Vitória de Setúbal a partir das 19 horas. Às 19h15, Sport Lisboa Benfica, Clube Desportivo Tondela, Vitória de Guimarães segue-se com o Sporting Clube Portugal às 21h15. Depois amanhã o Santa Clara Sporting Clube Braga, o Aves, isto às 19 horas, desculpem. Depois mais tarde às 21h15 o Aves defronta a equipa do Belenenses Chade. No dia 6... No sábado, o Boa Vista recebe a equipa do Moreirense no seu estádio do Bessa pelas 21h15. E depois, no domingo, a fechar esta jornada, o Rio Ave defronta a equipa do Passos de Ferreira a partir das 21 horas.
Agradecer, antes de mais, de iniciarmos e apresentar os nossos convidados, quer do Sport Lisboa Benfica, quer do Tondela, agradecer aos nossos apoios à Legend Hot Dog, os melhores hot dogs da linha de Cascais, pela aposta também em publicitar a sua marca e o seu produto aqui no nosso canal, como também à Strike Portugal, a empresa de fabrico e criação de equipamentos esportivos, uma marca 100% portuguesa, por isso não deixem de visitar e de conhecer um pouco mais sobre os nossos parceiros, os sponsors deste canal, a W Sports. Passando então a apresentar os nossos dois convidados de hoje. Do lado do Sport Lisboa e Benfica, que hoje joga em casa, temos o Ricardo Freitas. Do outro lado, mais a norte, mais ao centro, temos aqui uma adepta do Tondela, que é a Joana Lima. Muito obrigado aos dois pela vossa participação neste olho de bancada, e hoje temos um jogo na retoma. Começo por apresentar a minha primeira pergunta, mas antes de mais vou tentar conhecer um pouco mais sobre vocês dois, começando pela equipa da casa, o Ricardo Freitas, do lado do Sport Lisboa e Benfica. O meu obrigado pela tua presença aqui no nosso programa Olho de Bancada. Obrigado. Para mim é sempre bom poder comentar sobre o Benfica e sobre o futebol, aliás, eu estudo isso, estou na faculdade a tirar desporto. Atualmente sou treinador de futebol, portanto, eu adoro fazer análise de jogo, portanto, estou a jogar em casa. Desculpa, és treinador de futebol, curiosamente no Sport Lisboa e Benfica, não? Não, na Escolinha do Figo. Escolinha do Figo, muito bem, é isso mesmo. E pronto, e queres ter a oportunidade também, o qual agradeço, de falares um pouco do clube que tu amas, não é? Claro, claramente. E hoje tens aqui como adversário uma adepta do Tondela, que é a Joana Lima. Boa tarde, Joana. Bem-vinda à W Sports e ao Olho de Bancada. Hoje que vais ter a oportunidade aqui de falar e muito do teu Tondela, não é assim? É mesmo. Eu vou falar muito, mas não sei se vou falar muito por causa dos nervos. Isso não te preocupes. Hoje isto é mesmo só para nós fazermos aqui a antevisão sobre o que é que vai acontecer. Ontem o Porto já deu um passo atrás na luta pelo título. Ricardo, como é que viste esse jogo ontem? É uma grande oportunidade para o Benfica, não é? Passar já para a frente. Exatamente. É assim, se formos ver antes do campeonato parar devido a este problema que houve e está a haver atualmente, nós temos um Benfica que nos últimos 5 jogos perde 10 pontos. Ou seja, era demasiado arriscado dizer que como o Porto perdeu, que agora o Benfica vai ganhar. Portanto, acho que é esperar, manter os nervos. Claro que como adepto quer ganhar, não é? Quer passar para o primeiro lugar. Mas é preciso ter cuidado, né? Porque vem uma equipa a jogar ao Estádio da Luz que este ano já ganhou ao Famalicão, já ganhou em Alvalade, já ganhou na Casa do Rio Ave, já ganhou na Casa do Marítimo. Por isso não vamos estar a largar foguetes, porque é o Tondela. Porque o ano passado este mesmo Tondela veio à Luz e fez a vida negra ao Benfica. Ganhámos 1-0, um gol aos 82 minutos, 83, que foi puxado a ferros, que estava a sair, portanto. E que no outro ano fomos campeões. Não, no outro ano não. Ou seja, em 2017, 2018, o Tondela vai à Luz ganhar, portanto. É preciso ter cuidado. Como eu disse ontem, já não há favoritos, não é? No futebol. Exato, eu também concordo com isso. O jogo começa 0-0, portanto acho que é ali um 50-50 e atualmente cada vez as equipas portuguesas no nosso campeonato começam a dar mais luta aos grandes, e acho que esta época é muita prova disso. Muito bem. Joana, o que é que tu pensas hoje? Achas que o Tondela vai fazer uma gracinha e ajudar o Famalicão também a conseguir uma vitória na Luz? Todos os pontos são preciosos. Eu acho que sim, acho que o Tondela tem capacidade para ganhar, mas em relação à falta de adeptos e assim, e o tempo sem competir pode ser
complicado para ambas as equipas. Muito bem, já lá vamos então a essas perguntas todas, dando aqui só a posição na tabela de cada equipa. O Sport Lisboa Benfica ocupa neste momento o segundo lugar com 59 pontos, atrás do Futebol Clube do Porto. Tem hoje a oportunidade de passar para a frente, enquanto o Tondela ocupa a 14ª posição com 25 pontos, está na luta da manutenção, que ainda não está a salvo, por isso hoje também tem uma oportunidade também de conquistar mais 3 pontos para se livrar dessa descida de divisão e conseguir a manutenção. Começando então pelas minhas perguntas, o campeonato está de volta, não da maneira que todos vocês desejavam, todos nós, jogadores, adeptos, treinadores, todo o universo do nosso futebol. A minha primeira pergunta: concordam com esta retoma da Liga NOS, apesar dos riscos desta pandemia, começando pelo Ricardo, que hoje joga em casa, e dou a prioridade de falar sempre para os donos da casa. É assim, eu concordo com o regresso do campeonato. Claro que era preciso ter a certeza que as condições estavam reunidas para, e assim que a DGS deu autorização para o campeonato começar outra vez, acho que está tudo certo. As equipas foram todas testadas, os jogadores, o staff, tudo. Portanto, claro que se houvesse um número de casos positivos, seria se calhar muito cedo, prematuro, começar o campeonato, mas como está tudo controlado, não vejo qualquer perigo para não, ou qualquer oposição para começar o campeonato. Joana, qual é a tua opinião sobre isso? Concordas com a retoma do campeonato? Concordo em parte, porque em relação às televisões e assim, eu penso que o que a Sport TV fez há 3 meses atrás foi prometer uma coisa que acabou por não cumprir. Precisamente ontem eu estava a tentar acompanhar os outros jogos e não vi jogos na Sport TV+. E para quem não é assinante, não consegue ver futebol. Mas a Sport TV+, é um canal aberto e que não passa os jogos em direto, porque os jogos são todos codificados. Apenas a Sport Mas TV tem apenas aquele canal para dar apenas as notícias. Não passam jogos sem ser em direto, eles passam jogos tipo eles, só em diferido, não é? eles prometeram que iam transmitir os jogos enquanto estivesse o problema do Covid. Pois isso, as E, promessas levas o vento, não é? e pronto, é assim. Se as promessas levas o vento, como diz o ditado antigo, e o que se vê é que as pessoas têm que ir, quem não tem em casa, tem que subscrever o canal, ou então têm que ir para a rua, para os cafés, aglomerarem-se, a fazerem juntamentos, Aglomerado. não é? A fazerem os seus ajuntamentos na rua, nos cafés, seja onde for, e claro, estão a colocar-se também as próprias pessoas em risco, e a todos, não é? Pois, claro. Mas eu creio que não, aqui não parte da Sport TV, aqui é o mais, lá está, é o dinheiro que o futebol gera, que vem dos patrocínios, que vem, ou seja, são todas essas coisas, essas burocracias que não deixam realmente a Sport TV transmitir os jogos, como as operadoras, a Mel, a nós, que têm muito dinheiro investido nos clubes da Primeira Liga, e permitir que passassem, ou seja, patrocínio, entre aspas, de borla, não é? Era fazer essas operadoras perderem o dinheiro. Portanto, Sim, mas não Ricardo, se bate com a Sport TV. sim, Ricardo, mas o presidente da Liga, o Pedro Proença, foi logo o primeiro a dizer que Foi. queria os jogos em sinal Correto, aberto correto. e teve logo a oposição dos clubes, disseram logo que não. Como é que vês isso Exato, lá também? está. Lá está. Lá está. Vem de acordo com daquilo que eu estou a dizer. Os clubes, por exemplo, numa época ganham X, a nós paga X, ou quem diz a nós, diz a Mel, a Vodafone, whatever. Pronto. Portanto, se deixar os canais abertos, seria perder, entre aspas, dinheiro, porque lá está, não há assinantes, eles não têm a parte deles, a parte por aí. Eu também não sou assinante da Sport TV, atenção, nem sequer da Benfica TV, porque não concordo com isso, com o facto de ter de subscrever um canal para ver futebol, né? Mas pronto, infelizmente é assim, mas Lá respeito, está. claro. Como é que vocês vão ver o jogo? Eu Eu ainda nem vou, sei. em princípio será assim num café ao num ar aberto, espaço aberto. Está Se não, vejo quase em a, casa.
Está quase a começar, falta praticamente uma hora, são 18 horas e 16 minutos, temos praticamente uma hora para o início do jogo. Passando então para a segunda pergunta, todos estão ansiosos, quer jogadores, quer treinadores, adeptos, como é que vão ver o jogo à porta fechada? Como é que vocês vão ver? Isto só pela TV, ainda para mais em sinal fechado, é uma realidade diferente, mas também má para todos os adeptos. Concordam com isso, Joana? Concordo. É mau porque se não podemos fazer aglomerados nos cafés e assim, também não podemos fazer aglomerados nos estádios de futebol. Ainda ontem o Sérgio Conceição, numa conferência antes do jogo, uma conferência de imprensa, dizia que também as assobiadelas também faziam falta. Concordas? Concordas, E Joana? às vezes no estádio de Tondela alguns adeptos também ficam assim meio chateados, aqueles mais antigos. Começam a ficar chateados porque às vezes o Tondela joga assim, joga muito para trás ou está a passear no campo e os adeptos querem a golos, claro. E ficam furiosos, não é? Começam a mandar vir com os jogadores, mas isso é normal, até eu às vezes mando. Lá está. Ricardo, qual é a tua opinião sobre isso? Epá, eu Também é sinceramente mau para acho. todos, não é? Também, principalmente também para ti como adepto. Claro que sim, mas eu acho que tudo aquilo que o Sérgio Conceição disse, que a subia delas e quem diz a subia delas, do outro lado diz palmadinhas nas costas, o apoio, as claques, tudo. Aliás, tudo isso é, de facto, eu acho que isso existe para também estimular um bocado mais o jogo, puxar reação ao jogo. Ou seja, estimular as equipas. Se calhar uma equipa dentro de campo não tem a percepção do que é que está a fazer de mal ou de errado, às vezes adeptos só a assobiar ou pronto, claro que às vezes acaba sempre por ser um bocado exagerado né, e existem as coisas que existem, mas nem sempre é para esse lado, muitas vezes vamos estar ao desagrado com uma situação ou com outra, claro que isso tudo faz parte, claro que sim. Passando à próxima pergunta, em 9 jogos realizados entre as duas equipas, o Tondela apenas tem uma vitória e o Sport Lisboa e Benfica têm 8 vitórias. O Benfica é o segundo classificado do campeonato e é o favorito para este jogo. O Tondela ocupa o 14º lugar, como já disse há pouco, mas nada tem a perder e só tem a ganhar deste jogo. O que é que podemos esperar deste Benfica-Tondela, Joana? Não faço ideia porque isto já se passou muito tempo, desde que os jogadores deixaram de treinar em conjunto, E só que voltaram a informações é que tu retomar tens há pouco tido da tempo. equipa? Tens acompanhado a equipa, certamente. Que informações tens tido? Eles estão a treinar bem? O treinador está a puxar por eles? Estão fisicamente bem ou não? O treinador ontem do Tondela dizia que principalmente esse seria o fator de físico, que não sabia bem como é que a equipa iria reagir em campo. Como é que comentas essas palavras e como é que informações tens do Tondela? Covid não existe, para não? Ai, não existe. Bem, Não, não existe no clube. eu estou a dizer aí dentro da equipa, não é? Dentro da equipa não, mas Pronto. em termos de terem estado parados, se calhar alguns jogadores fizeram treinos em casa e em casa não é o mesmo que no estádio ou no campo de treinos. Ricardo, É assim, pelo que eu tenho acompanhado do Benfica, ou seja, tenho visto, os jogadores realmente, antes de começar os treinos em conjunto, começaram por treinar em casa, ou seja, tinham planos, recebiam planos de treino, de nutrição, ou seja, há toda uma estrutura por trás de cada jogador. E depois começaram a ver os treinos em conjunto barra individuais, que estavam todos no campo, mas estavam todos parados, ou seja, estavam juntos, mas não estavam. E depois começou assim a haver os treinos em conjunto, já em grupo, e onde o Benfica como já tem feito treinos no Estádio da Luz, acho que tem feito uma boa preparação, tem preparado muito bem, não só este jogo, mas com o facto de regressar forte, porque realmente o Benfica precisa de voltar forte, porque vem de 2 jogos sem ganhar, ou seja, vem de 2 empates, depois tem 2 derrotas, que é contra o Porto e contra o Braga. Ou seja, há aqui o Benfica tem uma, eu digo entre aspas, uma pressão, porque não sei se é bem uma pressão, mas tem aqui de mostrar que realmente o que já foi ficou no passado, ficou para trás, porque realmente o Benfica ultrapassava uma má fase, e acho que o jogo de hoje mostra, vamos ver se o Benfica realmente precisava desta pausa para perceber quais os erros ou não.
porque eu acredito que agora o Benfica tenha beneficiado um bocado desta pausa, também porque recuperou o Gabriel, um jogador que é demasiado importante para o meio campo do Benfica, e certamente mexe com o 11. Portanto, vamos ver. É uma questão apenas de ver logo à noite. Logo à noite? Que é tarde. Daqui a pouco, daqui a menos uma hora. Exato. Joana, como é que o Tondela vai poder surpreender o Benfica na Luz? O Tondela não precisa de surpreender muito, já tem um muro na baliza, que é o Cláudio Ramos. Já lá vamos também falar deles daqui a pouco. Mas ele não marca golos, não é? Não, mas defender, às vezes, uma boa defesa vale por uma vitória. Para ti bastava um empatezinho, a 0? Já era uma vitória para vocês? Não, empate a 0. Era mais um pontinho. Pois, era mais um ponto, mas um adepto quer sempre a vitória, não é? Passando à próxima pergunta, que Tondela vamos ter neste jogo? Um Tondela forte? Hein, Joana? Penso que sim. Normalmente o Tondela contra as equipas chamadas grandes tem sempre mais vontade de jogar, mais, como é que se diz? Motivação. Costuma ter mais motivação para alcançar a vitória. E hoje vão ter a oportunidade, os jogadores todos, de jogar no mítico Estádio da Luz, mas infelizmente sem público. Talvez com milhares de cascóis, ok? Estou também expectante Exatamente. para ver isso. Os cascóis serão substituídos hoje pelo público, o que é pena. Pois. Mas não É deixa o de ser, contrário, é o mas público pelos cascóis. sim, mas não deixa de ser onde todos os jogadores gostam de jogar no Estádio da Luz, ou seja no Estádio do Sporting ou do Porto, não é? É sempre diferente, não é assim, Joana? Sim, qualquer jogador tem o sonho de jogar num estádio grande, com público, mas pronto, agora não há público, mas deve haver algum ambiente, a relva, é tudo diferente. Achas que a relva vai fazer de ambiente extra? Não, não, não é o ambiente da relva. É, É só um trocadilho. a relva nos jogos em casa é diferente da dos jogos fora. Queres dizer com isso? Está inclinada só para um lado, é isso? Não, não, não é isso. Quero dizer que cada equipa prepara a relva à maneira de. O clube da casa prepara sempre a relva à maneira do clube que está a jogar em casa e não de maneira a facilitar o adversário. Sim, mas isso acontece também em Tondela, né? Em Tondela também preparam a relva só ao seu belo prazer, conforme melhor joga a equipa, não é? Claro. Não sei se isso faz alguma interferência sobre isso. Ricardo, és da mesma opinião? É assim, eu acho que cada estádio é um estádio, né? Eu acho que não há estádios iguais, nem nunca vai haver. Claro que uma equipa que joga 16 jogos no mesmo estádio habitua-se mais facilmente a esse estádio, né? Essa relva. Claro que uns jogam com relva alta, outros com relva baixa. Acho que não é por aí. Uma equipa que quer ganhar tem que saber jogar na relva alta, relva baixa. Não é por aí. Mas é assim, o que é que nós podemos trazer do Tondela para a luz? É um Tondela que já jogou contra o Benfica em Tondela este ano, é para o campeonato. Ficou um 0 também, ou seja, foi um jogo muito aguerrido e o herói foi se calhar a pessoa menos provável, que foi o Ferro. Infelizmente não está a fazer uma época tão bem conseguida, mas foi o herói nesse jogo. Em relação ao Cláudio Ramos, ao Cláudio, sim, exatamente, é realmente um guarda-redes que onde vai, ou seja contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Famalicão, contra o Braga, é um guarda-redes fantástico, é um guarda-redes. E, aliás, o Benfica já teve interesse no próprio Cláudio Ramos, só mostra se calhar a qualidade que ele tem. Que Benfica vamos ter neste jogo, Ricardo? Só com o objetivo dos 3 pontos para chegar à liderança da Liga. Hoje tem a sua oportunidade. Achas que vai ser 100% de ataque do Benfica? Vão asfixiar a equipa do Tondela? É assim, eu acho que o Benfica hoje e sempre, uma equipa que quer ganhar o campeonato tem que pensar em ganhar todos os jogos. Mas hoje vamos jogar contra uma equipa, lá está, que é o Tondela, que é uma equipa que joga normalmente
olhos nos olhos. Ou seja, consegue sempre mostrar o seu futebol, seja onde for. Vai Portanto, haver o que nós respeito podemos esperar do também. Benfica... Vai haver respeito, desculpa. Sim, 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 sim. Ou seja, o que nós precisamos, o que nós podemos esperar do Benfica é de facto uma equipa que tem a pressão de ganhar, porque precisa de ganhar, porque vem de 5 jogos, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, perde 10 pontos no meio destes 5 jogos. Ou seja, é uma equipa que precisa de dar uma resposta aos adeptos, não é? Que precisa de mostrar algo novo. E depois, é uma equipa que agora tem a oportunidade de ficar em primeiro lugar. Não é? É outra pressão, acresce outra pressão. E vem uma equipa ao Estádio da Luz, né? O Tondela, que não tem manutenção garantida e é uma equipa que nos últimos anos, numa reta final do campeonato, mais ou menos assim nos últimos 10 jogos, costuma sempre ganhar mais do que perder. Não é? E é uma equipa que não tem nada a perder porque precisa daqueles pontos. Portanto, vai ser um jogo em que é difícil dizer, se calhar, quando fica, mas é um jogo, claro que há um favorito, mas não é de caras. Não creio que seja um favorito de caras. Muito bem. O último jogo, como disseste há pouco, realizado entre as duas equipas, foi no dia 27 de outubro de 2019, em Tondela, e o Sport Lisboa e Benfica venceu por 1-0, como disseste há pouco. Que dificuldades pode o Sport Lisboa e Benfica e o Tondela encontrar neste jogo? O Benfica joga em casa, pode ser o fator determinante, mas mesmo sem o apoio dos adeptos? Achas que é um Sim, fator importante isso? é assim, eu acho que mais do que se calhar numa equipa como o Tondela, essas equipas se calhar não costumam ter o estádio tão cheio, não é? Quando jogam contra outras equipas, se calhar numa equipa grande já mexe mais um bocadinho, porque está habituado a ter, por exemplo, o Benfica costuma ter entre 50 mil a 60 mil adeptos, né? Eu acho que isso mexe com o jogador, mexe com o emocional do jogador. É sempre bom, é uma motivação, de facto, ter os adeptos a puxar por nós. Agora, não ter os adeptos, eu acho que certamente se vai notar se calhar uma ou outra diferença, mas não será se calhar o suficiente para distrair ou Mas perder o gás. hoje vai ter certamente na bancada 60 mil cascóis vermelhos. Cascóis, cascóis, exatamente. E se calhar alguns O que 100 eu ou acho, 200 cascóis amarelos e verdes, não, Joana? Não faço ideia. Pelo menos o clube não anunciou nada nas redes sociais. Não mandou nada para o Benfica, uns cascóis, pelo menos para meter na bancada do lado do Tondela. Seria bom Não, mas também, eu não tenho era? aqui o meu, É isso mesmo, tenho ó. aqui o meu autografado pelos jogadores em, penso que 2017, 2018. Há 2 anos, sim. Tenho, 2, 3 anos, sim. tenho uns quantos cascóis, umas quantas camisolas. É isso Penso que mesmo. são 8 camisolas do Tondela e 4 ou 5 cascóis do Tondela. E não enviaste nenhum para o Estádio da Luz hoje? Não. O Benfica estava a aceitar por correio. Os adeptos tinham que enviar, pelo menos foi noticiado no Facebook do Sport Lisboa Benfica, que estavam a aceitar cascóis para colocarem depois no seu estádio, não é? Não te lembraste disso? Não Mas sabias? eu penso que o Benfica não iria aceitar os cascóis dos adversários. Não Penso sei, eu, mas por que porque não? Faz parte como é o do clube que fair joga em play, não é? casa, como é o clube que joga em casa, normalmente querem mostrar que os adeptos do clube da casa estão com eles. Sim, claro, mas também faz parte do fair play aceitarem o cascol da Sim, equipa claro. contrária, não é? Sim, eu já troquei um igual a este, mas sem autógrafos, com uma adepta do Vitória Sport Clube, num jogo que fui ver em Tondela contra o Vitória. Lá está. Por isso não deixa de ser sempre essa importância do fair play entre os dois clubes, não haver aquela guerra entre os clubes, não é assim? Claro. Joana, qual é a importância deste encontro? Achas que o fator casa pode ser determinante para a vitória do Benfica ou então a vitória também do Tondela? Eu penso que neste momento, segundo as estatísticas que vi no Canal 11, em relação à Liga Alemã, eu penso que neste momento não há fator casa. Penso que É 50-50 para ti. poderá haver uma vitória do Tondela. Para ti, as hipóteses são 50-50. Sim, penso que sim.
Muito bem, apresentar aqui algumas curiosidades. O melhor marcador do Tondela é o avançado Ronan David, o brasileiro de 25 anos com apenas 2 golos marcados, é o melhor marcador, só tem 2 golos, este avançado não deixa de ser o melhor marcador da equipa. Do lado do Sport Lisboa Benfica, Carlos Vinícius lidera a lista dos melhores marcadores com 15 golos, ele que é o brasileiro de 25 anos. Melhor ataque do Sport Lisboa e Benfica na Liga com 52 golos, também com a melhor defesa com 14 golos sofridos. O Benfica, curiosamente, também é a equipa com mais vitórias na Liga, 19 vitórias, e também é a equipa com o maior número de jogos sem perder, 16 jogos. Joana, isto assusta-te estes números? A mim não me assusta nada, porque o Tondela, no primeiro ano que esteve na Primeira Liga, também diziam: subiu este ano, vai descer. Subiu este ano, vai descer. Todos os anos dizem isso. Eu acho que o Tondela já é para ficar mesmo na Primeira Liga. Confiança acima de tudo, não é? Sim, claro. É isso mesmo. Ricardo, estes números impressionantes da equipa da tua equipa, não é? Sim. É o seguinte. Nós já vimos o Benfica, quem diz o Benfica diz o Porto, porque acho que são as duas equipas que conseguem se calhar ser mais regulares ao longo de todos os campeonatos. Não, agora Já vimos desculpa, equipas... temos o Sporting com uma nova equipa técnica e se calhar hoje vai fazer a Vamos ver. diferença. Vamos ver o que é que vai sair Vamos daí ver. também, não é? Daqui em Claro, diante. até porque vai apanhar um Guimarães que também está a fazer uma excelente época. Vai ser um jogo interessante. Para mim, é o jogo da jornada, o Guimarães Sporting. Correto. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer, que se calhar são equipe, quando está a dizer o Porto e o Benfica, como se calhar conseguem manter um número de vitórias relativamente grande, já aconteceu e não seria a primeira vez realmente após uma sequência de 16 jogos, 17, encontrar uma equipa como o Tondela ou outra qualquer e perder, é porque acontece. Mas são números, claro, que dão confiança a qualquer treinador, a qualquer jogador e a qualquer adepto, claro que dá confiança, não é? Falando dos jogadores em dúvida no Sport Lisboa e Benfica, temos o Seferovic com uma lesão muscular, temos o Jardel também com uma ruptura de ligamento lateral, temos o Gabriel com uma lesão ocular, está em dúvida, não sabemos se vai jogar ou não. Do lado do Tondela temos o Fad Mofi, o marroquino, com uma lesão no pé. Podes confirmar isso, Joana? Até agora não houve nenhuma informação em contrário que ele estivesse melhorado. Ok. Por isso, é um dos melhores laterais do Tondela desta época e vai ser complicado arranjar um jogador com a qualidade dele. Ricardo, estas ausências no Benfica vai alterar alguma coisa? É assim, nós temos reparado que, e temos que ser sinceros, enquanto benfiquistas, que desde que o Gabriel realmente se lesionou, que acho que seja uma das grandes peças deste ano do Benfica, uma revelação, o Benfica tem perdido se calhar um bocado de forma. No entanto, foi anunciado que o jogador estava de volta, foi anunciado que o jogador já treinava com bola, já treinava com o grupo, e poderá ser uma hipótese para o jogo de hoje. Se será ou não, ainda não sabemos. Mas creio que já deverá existir o 11. E portanto, se realmente o Gabriel jogar, creio que poderá ser uma peça-chave para o jogo de hoje. Concordo plenamente com isso. Agora, se realmente o Gabriel não jogar, aí sim também, lá está, é aquilo que eu disse há bocado. O Benfica terá que dar uma resposta a toda aquela má fase que estava a ultrapassar sem o Gabriel. Ou seja, realmente mostrar que um jogador não pode mexer em mais 10. Realmente tem que ser 11 a jogar, não pode ser 10. E a falta do Seferovic, do Jardel, que falta vão fazer na equipa? Que opções tem o Bruno Lage? É assim, realmente o que eu acredito que o Bruno Lage irá fazer é colocar Carlos Vinícius à frente e isso como segundo avançado, se calhar o Tarapte. Porque é um jogador muito agressivo, é um jogador que quer bola, gosta de ter bola, e o Carlos Vinícius é um jogador muito explosivo, é um jogador que sabe segurar a bola, é um jogador que sabe rematar. Portanto, creio que em relação ao Seferovic não haverá assim tanto alarme, até porque existe o Chiquinho também, que pode fazer a mesma posição. No lugar do Jardel, temos o Ferro, temos o Rubem Dias. Pronto, lá está, o Jardel é uma peça, para mim será eu não digo um próximo Lisão, mas uma peça muito parecida ao Lisão. É um jogador muito, muito balneário, um capitão.
Mas pronto, é um jogador que faz falta, claro que sim. Aliás, todos fazem falta, não é? Como melhores jogadores até o momento, na altura antes do encerramento e da suspensão, não do encerramento, mas da suspensão desta Liga NOS, do lado do Sport Lisboa-Benfica, Adel Taarabt era o jogador em melhor forma antes da paragem. Do lado do Tondela, Cláudio Ramos, o guarda-redes, era o jogador que estava em melhor forma. Não há dúvidas, pois não, Joana? Claro que não. É para ti o melhor É jogador ao da equipa, o centro. guarda-redes? Sim, claro que sim. E só tenho pena que na primeira época ele não tenha jogado logo de início, porque Sim, mas se andavam a calhar também experimentar estava-se a adaptar ao guarda-redes. Tondela, não é? Não percebi. Eu estava a dizer que se calhar também estava-se a adaptar na primeira época ao Tondela. Ele já está no tom dela há pelo menos umas boas épocas. Ok, Não me recordo agora quantas, sim, mas já está lá há bastantes anos. muito bem. Ricardo, melhor Hum. jogador de forma, o Taarabt. É assim, o Taarabt, lá está, esta época é um jogador que teve realmente o voto de confiança já desde o ano passado de Bruno Lage, não é? E acho que desde aí soube agarrar a oportunidade e tem trabalhado cada vez mais e tem-se realmente tornado uma peça-chave dentro do plantel do Benfica, sem dúvida. É um jogador, aquele que gosto de chamar um tanque, que é um jogador que leva a bola para a frente, vem buscar a bola atrás. É um jogador fantástico, é um jogador com qualidade e tem mostrado isso mesmo. Passando antes à próxima pergunta, só relembrando aos nossos espectadores que podem deixar as vossas perguntas no nosso chat, já temos aqui algumas, como também podem deixar os vossos palpites a este encontro, quem vai vencer, Sport Lisboa-Benfica ou Tondela, e podem deixar também esse resultado. Já temos aqui um palpite do José Pina, o José Pina, o nosso obrigado por participar também aqui no nosso programa, o Olho de Bancada. Os palpites do José Pina, Marítimo 2, Vitória de Setúbal 1, Benfica 3, Tondela 1 e Guimarães 1, Sporting 2. Comentários a estes palpites, Joana? Para mim, prognóstico só no final do jogo. Isso já lá vamos. Quero é que comentes estes palpites do José Pina. Já lá vamos aos vossos palpites, mas já mais para o fim do programa. 3-1, diz ele, ganha o Benfica. Achas que Tudo vai pode ser demais? acontecer. Achas que vai ser demais? Tudo pode acontecer. O Tondela também já chegou a ser goleada em casa pelo Benfica, mas eu penso que o Tondela tem capacidade para ganhar, nem que seja pelo menos 1-0. Ricardo, o comentário este de palpite do José Pina. É assim, dependendo da forma como o Benfica entrar no jogo, o Benfica e o Tondela, depende da forma como entrarem no jogo. É um resultado possível, dentro do que já aconteceu, é um resultado possível. É um resultado que favorece o Benfica, né? Porque só há a liderança. É claro que é um resultado que para mim estava tudo bem, até 1-0, não é? Aqui o Diogo Ramalho deixa-nos agora também o palpite 1-2 para o Tondela. Força Tondela é o palpite e o comentário dele, do Diogo Ramalho. O meu obrigado pela tua presença também no nosso programa, o Olho de Bancada. Passando à próxima pergunta, a falta de competição e a falta de ritmo pode ser o fator decisivo mais importante neste reinício do campeonato para as equipas, Ricardo? É sim, claro que sim. Eu acho que o facto de não haver tanto ritmo de jogo vai sempre prejudicar um bocado a equipa. Se calhar vai haver mais lesões, como tem havido, vai haver mais cansaço acumulado. Daí também terem falado das 5 substituições, o que não foi aprovado ainda, porque por causa disto mesmo, por causa do facto de haver este falta de ritmo. Mas lá está, eu acho que isto aqui também parte um bocado de estrutura para estrutura. Mas Não é? ontem, Se calhar desculpa, Ricardo, ontem não se viu muita falta de ritmo no jogo do Famalicão Porto. Foi até um jogo bem exatamente, lá disputado. está. Exatamente, é aquilo que eu ia dizer agora, que é, eu acho que isto parte um bocado de estrutura para estrutura, ok? Se calhar o Tondela tem uma estrutura de montar um ritmo de jogo e o Benfica tem outra. Eu acho que vai ser um bocado mais por aí, vai ser entre a estrutura, o que está por trás de todo o trabalho, não é? De cada clube. Acho que parte daí. Joana, a tua resposta a esta pergunta, achas que vai haver falta de ritmo nas equipas? Do lado do Tondela, como é que se vai desenrolar a tua equipa? É provável que aconteça falta de ritmo. É muito tempo de paragem, os jogadores não estão habituados a tanto tempo. Normalmente as férias chegam a ser pouco mais.
mais ou menos um mês e depois começam logo os campeonatos. Achas que agora vão começar, têm que começar, não é? A ganhar ritmo, não é? Com os jogos. Porque uma Sim, coisa é claro. treinar, outra coisa é jogar, não é? Não tem nada a ver. Sim, claro. Uma coisa é treinar, outra é jogar. Muito bem, o Benfica no seu estádio tem apenas 2 derrotas, curiosamente foi com o Porto e com o Sporting Clube Braga, a vitória por 1-0 da primeira volta do Sport Lisboa Benfica em Tondela. Pensam que vai ser igual? Joana? Não, eu penso que não vai ser igual, porque o estádio de Tondela é totalmente diferente do Benfica. O Tondela, eu noto que é um pouco mais pequeno que o do Benfica em termos de dimensão do campo. E para Uh, mim o resultado poderá ser outro. já lá vamos daqui a pouco aos palpites. Ricardo, pensas que vai ser igual ou 1-0 bastava para a vitória? É assim, claro que 1-0 bastava, claro que sim. Mas acho que é preciso algo mais. Eu não digo. ah, é preciso os jogadores mostrarem mais, porque acho que tem algo a mostrar a nós adeptos que vem de uma. Vem, como quem diz, o campeonato parou. Realmente, já disse isto aqui algumas vezes, mas volto a repetir: o Benfica estava mal e acho que era necessário agora dar uma resposta de confiança da equipa. Ok, estamos aqui, estamos para lutar pelo campeonato. É necessário os adeptos sentirem isso. Okay? Nós que estamos deste lado gostamos de sentir esse. Ok, Benfica, afinal, está a lutar por aquilo. Porque não chega o presidente, o treinador, os jogadores dizerem que querem e realmente não o mostram. Porque há vitórias e vitórias. Uma vitória por 1-0, mas que realmente existem muitas oportunidades e pronto, por acaso não acertam, ou há do outro lado um guarda-redes, que é neste caso, que é o Cláudio Ramos, que é um guarda-redes fantástico, e pronto, realmente passa por aí, mas há o outro ganhar, que é não fazer muito e ganhar com um golo, com um remate, por exemplo. E isso já é outra coisa. É aí que eu quero falar quando eu digo que só 1-0 só não chega. Apresentando agora o 11 inicial de cada equipa, começando pela equipa da casa, o guarda-redes Vlaco Dimos, na defesa Grimaldo, Ferro, Dias, Ruben Dias, André Almeida. No meio campo vamos ter Pizzi, Samaris, Weigl, Rafa e no ataque Tarabt e Vinícius. É este o melhor 11, Ricardo? Eu acho que atualmente poderá ser este o melhor 11. Porque o Gabriel lá está, teve muito tempo parado, ou seja, para além da paragem que houve devido ao Covid-19, teve outro muito mais tempo parado, se calhar necessita de outra preparação, ou seja, mais tempo de preparação. E creio que o Samaris é um jogador fantástico, é um jogador que dá muito à equipa, é um jogador que dá sempre, é um jogador muito aguerrido e acho que são jogadores desses que fazem parte de uma grande equipa, ou seja, são esses jogadores que fazem a equipa, jogadores aguerridos, jogadores que querem lutar. Portanto, acredito que este será certamente o melhor 11 disponível para o jogo de hoje. Aqui nos nossos comentários, os espectadores vão começando a deixar o seu comentário. O nosso agradecimento também por participarem no nosso programa, o Olho de Bancada. O Gonçalo Pina, ele diz que é academista, mas hoje está do lado do Tondela. Já o Paulo Garcia também, o nosso adepto ontem do Porto, que vai acompanhando aqui o nosso programa. O meu obrigado, Paulo, pela tua participação ontem. O resultado é que foi menos bom ontem, mas pronto, faz parte do futebol. Ele diz que uma vitória do Tondela dava jeito. Concordas, Joana? Claro, pois, para os portistas dá sempre jeito. Ainda para mais, com o deslize que tiveram ontem em Famalicão. Era ouro sobre azul, continuavam na liderança, não era? Pois, mas para mim só me interessa o Tondela. O Porto é a história passada. É isso mesmo. Passando a apresentar então o 11 inicial do Tondela, da tua equipa, Joana. O guarda-redes Cláudio Ramos. Na defesa, Ferreira, Sampaio, Alves, Mofi. E no meio campo, Richard, Pepe Lu, João Pedro e Xavier. No ataque, Murilo e Straclage. Acho que é assim que se... Estrecalho. Desculpa? Estrecalho. Strecalho. É assim que se... É um nome mesmo esquisito. É um nome esquisito, é isso mesmo. Achas que este é o melhor 11 escolhido pelo treinador espanhol? Bem, já fico mais aliviada que vai jogar o Mufi. Não, este é o 11 provável, não temos a certeza. É o 11 provável. É o 11 provável. Pensei que já era o 11. Não, Pensei ainda que não era o 11 saiu. oficial da Liga.
Sim, ainda não tive a oportunidade de ver, se calhar já saiu, mas este foi o 11 provável que tive a oportunidade de pesquisar antes de dar início a este programa. É o melhor 11 para ti? Sim. Sim, normalmente costuma ser o melhor 11 em qualquer jogo, costuma ser, pronto, costumam ser os que costumam jogar melhor, costumam ser esses 11. Muito bem. Passando então aqui passando à próxima pergunta, desculpem, qual será o melhor esquema tático para ambos alcançarem a vitória? Do lado do Tondela, por este esquema, vai jogar com o 4-4-2. É o melhor esquema tático para ti, Joana? Eu estava habituada a ver o Tondela jogar com outro esquema, mas agora, desde este ano, com a vinda do treinador Nacho, pronto, tenho que me habituar, não é? Mas O que, é, pronto, eu penso que o Tondela vai ganhar, claro. o que é que mudou com Não, este não, treinador? não sei. Para ti, na tua opinião, o que é que mudou com este treinador, este treinador espanhol? Mudou algumas coisas. Eu preferia não comentar assim uma que me deixou muito triste, porque foi a saída do Bruno Monteiro, mas Mas pronto, são estás à decisões. vontade de falar. Aqui tens a oportunidade de falar. Este nosso programa Olho de Bancada é feito para vocês terem a oportunidade de deixarem as vossas dúvidas e talvez, se calhar, algum dia irão ter, se calhar, a vossa resposta. É aqui o espaço ideal para vocês lançarem todas as vossas opiniões. Em relação, pronto, então em relação ao Bruno Monteiro, eu achei que um jogador que esteve tantos anos no Tondela, esteve na subida do Friamundo, do Campeonato de Portugal à Segunda Liga, e depois na subida do Tondela da segunda para a primeira, eu penso que merecia mais reconhecimento por parte do Nacho, porque este ano ele foi muito pouco utilizado e Muito, acabou por ir para o Leixões. muito bem, fica aí a tua opinião, sempre válida, não é? Alguém certamente essa informação vai chegar até se calhar ao treinador, espero eu, e que faça algumas alterações para bem da equipa, não é assim, Joana? Agora já é tarde, ele já foi para o Leixões, não pode voltar para o Tondela, só Quem se for sabe no para o ano. futuro, não é? No futuro, é isso mesmo. Sim, claro. Ricardo, que esquema tático 4-4-2 do Bruno Lage? É este o melhor? 4-4-2 Acredito que com seja. dois avançados, dois Exato. atacantes ali mais à frente. Ou seja, temos aqui o esquema tático que realmente é o mesmo desde que Bruno Lage está. E é um esquema tático que já deu resultados. Eu acho que já deu provas de que realmente resulta. Com equipas como grandes, com equipas mais fraquinhas. Isso não... Aliás, atualmente até é um erro meu dizer equipas mais fraquinhas, porque não existem equipas fracas. Existe sim uma equipa que poderá estar mais preparada do que outra. Sim, são todos E profissionais, não é? exatamente, exatamente. E até porque os jogos começam todos 0-0. Temos se calhar um esquema tático que dá resultados. Aliás, já mostrou isso, já provou isso. Portanto, acredito que sim. É um esquema tático que dá muito. Que tem dado resultados e acho que dá resultado. Falando agora da outra equipa que irá estar em campo, a equipa de arbitragem, o árbitro Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, foi o escolhido. Qual é a vossa opinião desta escolha, Ricardo? É assim, eu acho que isso não tem nada a ver. Os árbitros, o que é que interessa aos árbitros? Eu acho que os árbitros, desde que se façam um bom trabalho, porque atualmente eu que não sou tanto, e se calhar é uma opinião já a minha, eu Desculpa, não sou tanto. não há um jogo sem árbitro, por isso interessa sempre, Claramente, certo? claramente, É mais uma claramente. equipa que está Exato, presente das três equipas, não é? exatamente. Porque lá está, eu acho que Não vamos aqui desvalorizar o trabalho do árbitro, porque podemos claro que não. desvalorizar é o trabalho do vídeo árbitro, isso já é outra questão, não é? E era aí que eu ia, era Ok, exatamente aí que eu ia. Portanto, há uma equipa de arbitragem que tem que. Eu acho que os árbitros são humanos como nós, tanto eu vou errar de certeza na minha vida e já errei numa decisão ou outra que tomei na minha profissão, como treinador, como estudante, como. Pronto, ou seja, eu acho que muitas vezes, se calhar há aqui um medo, entre aspas, porque estão já contra uma equipa grande e se calhar têm tanto receio de tomar uma decisão, ou seja, a tomada de decisão acaba por ser condicionada pelo ambiente. Mas depois temos a outra parte, que é o vídeo-árbitro, que é uma plataforma, né, que não devia deixar errar os árbitros. E infelizmente não temos tido.
há os dois casos. Há casos que realmente resolvem e há casos que ainda deixam com mais dúvidas e que não conseguem resolver, o que deixa triste, porque gosto muito de futebol e realmente sinto que acaba por estragar um bocado aquilo que é o futebol, um bocado da mística do futebol. Mas claro, se for um vídeo-árbitro para ajudar o jogo, para corrigir os erros, tudo bem, concordo, tem que haver. Se caso contrário, eu acho que é desnecessário. Joana, tu que depois da minha pergunta fizeste aí um sorriso sobre a escolha do É, Manel Mota, qual sim. é a tua opinião? Foi esta a melhor É, escolha? não posso comentar muito porque eu já fui árbitra, quer dizer, penso que ainda estou registada como árbitra na Associação de Futebol de Viseu e não posso comentar muito. Muito bem, pronto, não podes falar e respeitamos então essa tua opinião. Passando então à próxima pergunta, no jogo de Totobola, este jogo para vocês é um X2, qual é o que escolhem? Joana, Dois, a vitória. claro. Ricardo. A vitória do Benfica. Ontem, curiosamente, os dois adeptos, quer o Rui do Famalicão, quer o Paulo, escolheram que era um jogo de tripla. Concordaram com isso? Eu concordo porque acho que aquele jogo era um jogo em que qualquer uma equipa podia ganhar, podia ficar empatado, portanto, poderia acontecer. Claro que sim. Hoje só a vitória interessa, mas para o lado do Benfica, não é assim, Ricardo? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que todos os jogos importam, né? Ainda mais quando tem uma importância que o jogo de hoje tem, né? Que é passar para o primeiro lugar, vou regressar ao primeiro lugar. Claro que hoje é o jogo mais importante até ao próximo. Portanto, hoje é o mais importante. Depois para a semana é o outro. Mas é importante também referir que o Tondela também tem, em relação à época passada, né? Vem à luz com 9 pontos sobre a linha d'água, né? Não tem aqui uma. Não está, entre aspas, e eu nem gosto muito desta palavra, à rasca, né? Aflito, não é? Não está assim. Ainda não está Mas aflito, não é? exato. E então, mas uma vitória do Tondela, eu acho que era um passo gigantesco para a manutenção, claro que sim. Portanto, vamos ter uma equipa a jogar olhos nos olhos, ou a tentar, pelo menos. Joana, o 2 no Totobola, vai ser isso que vai acontecer? Espero bem que sim. Pelo menos eu estou confiante. Muito bem, qual é o teu, falando agora dos palpites para este jogo, qual é o teu palpite, Joana, o resultado provável e quem é que marca? Ih, isso é muita bola de cristal. Qual é que achas que vai ser o. Ontem tivemos aqui um espectador que colocou no nosso chat da antevisão e que acertou curiosamente no resultado de 2-1 para o Famalicão. Peço a todos também, os espectadores que estão a assistir, que podem também dar o seu palpite. Qual é o teu palpite, Joana? Eu penso que vai ficar 0-1, melhor dizendo, não posso dizer 1-0 porque senão é para o lado do Benfica. E o marcador, talvez João Mourinho. Muito bem, 1-0 para o Tondela, na tua opinião. Muito bem, claro, não podia deixar de ser. Outra coisa, Ricardo, qual é o teu palpite e quem é que vai marcar os golos? É assim, eu apostava se calhar mais num 2-0 para o Benfica, claro. Se calhar com golos de Vinícius e Pizzi. Muito bem. Passando agora aos palpites aqui desta 25ª jornada, vamos fazer aqui um palpite de cada um nos restantes jogos. Marítimo, Vitória de Setúbal. Joana, qual é o teu palpite? Penso que vai ficar como o nosso jogo. Acho que vai ficar 0-1 também. Penso que o Vitória Futebol Clube vai ganhar ao Marítimo. Muito bem. Ricardo, o teu palpite deste Eu jogo? diria, eu diria um igual, um Um empate. igual. Pronto, o Sport Lisboa e Benfica, Tondela, vocês já deram. Vitória de Guimarães, Sporting, o jogo de grande da jornada. Qual é o teu palpite, Ricardo? Eu se calhar diria, pá, na dúvida, porque é uma equipa técnica diferente. Não é? Portanto, se fosse antes, diria se calhar 2-0 para o Guimarães. Mas como dou o benefício da dúvida ao Rubén Amorim, que tem feito uma época espetacular, se calhar digo o empate. Quanto? Não digo, A mas um vitória empate. nunca para o lado verde, para não? Não, nada disso, nada disso. Joana, qual é o teu palpite no Guimarães Sporting?
penso que vai ficar 0-2 por causa da mudança de treinador. O Ruben Amorim teve tempo para preparar os jogadores para a retoma do campeonato e penso que ele fez um excelente trabalho no Braga e penso que irá continuar a fazer um bom trabalho nos clubes que estiver. Muito bem. É assim, Sim, claro. posso só. Pronto. Sim, pode. É que eu acho que é importante realçar que o Ivo Pinto, que é o treinador do Guimarães, também é um treinador bastante parecido a Ruben Amorim. Ou seja, são dois treinadores bastante inteligentes, bastante táticos. Ou seja, daí eu dizer, se calhar, o empate. Porque são dois treinadores bastante táticos e bastante espertos a nível de futebol, daquilo que é o futebol. Por isso é o empate. Mas pronto. O empate. Era Passando só para justificar. ao jogo seguinte, Santa Clara-Braga. Qual é o teu palpite, Joana? Penso que vai ficar 1-2. 1-2, 1 vitória, para o Santa Clara, 2 para o Braga. vitória para o Braga. Nos Açores, não será nos Açores, será na cidade do futebol, Cidade de Lisboa. aqui em Lisboa. Ricardo, o teu palpite para este jogo? 0-3 para o Braga. Achas que o Braga vai golear os açorianos? Acredito que sim. Até porque acho que agora com o novo treinador, que é o Custódio, também tem que dar uma resposta, né? Mostrar que a saída de Rubén Amorim realmente não ficou como um buraco. Muito bem. Aves Belenenses. Palpite para este encontro, Joana? Eu penso que o Aves vai fazer uma surpresa e ganhar ao Bessado, que não é Belenenses, como erradamente muita gente diz. E por quanto? Belenenses está na distrital. 1-0. 1-0. Ricardo, Eu diria 0-1 para o Belenenses. apostas na vitória do Belenenses. No Boa Vista Moreirense, este jogo interessante. Ricardo, o teu palpite? Eu diria uma vitória de talvez um 3-2, porque acho que vai ser um jogo bastante equilibrado para o Moreirense. Portanto, acredito numa vitória do Moreirense de 3-2. Seria um grande espetáculo com 5 golos. Acredito que sim. E acho que as duas equipas estão prontas para isso. São duas equipas bastante aguerridas. Joana, Penso que será o mesmo resultado que disse o meu colega, porque são duas equipas que jogam muito no contra-ataque, têm uma defesa sólida, têm grandes jogadores no plantel. Penso que vai ficar 2-3 ou então 3-2, depende. Como pender para um dos lados. assim já passa a 10 golos, cada um, 5 para cada lado, não é? Não, não. Passando ao próximo jogo, o último desta jornada, que será no domingo, o Rio Ave Passos Ferreira. Joana, qual é o teu palpite? Peço desculpa ao Pepa, mas eu penso que o Rio Ave vai ganhar. Por quanto? Penso que vai ganhar 1-0 ou 2-0. Ricardo? Eu acredito também no 2-0 para o Rio Ave. Muito bem, ficou então aqui os palpites dos meus convidados, um de cada equipa. Também temos aqui alguns palpites no chat. O Paulo Garcia, ele disse ontem que o Benfica ganhava 3-0, embora se o Tondela ganhasse 1-0 no último minuto era bom. Era bem bom, diz ele. O Lázaro Soares, o Vitória vai ganhar 1-0 e temos aqui também entre outros. Continuando, estamos quase a chegar ao fim, já lá vamos a quase com 1 hora de programa, passou até rápido este programa. Próxima pergunta, desculpem, qual o vosso jogador preferido da vossa equipa e porquê? Joana, já todos sabemos qual é o teu jogador preferido, o guarda-redes Cláudio Ramos, não é? É fácil. Claro que é o Cláudio. Mas e É o que porquê? está lá há mais tempo. É o que está lá há mais tempo, é o que já tem o Tondela no coração. Está aqui. É isso mesmo. Do lado do Sport Lisboa e Benfica, Ricardo. O meu jogador favorito atualmente será o Rubem Dias, porque devido ao facto de ele ter vindo, é um jogador de formação, não é? É um jogador da casa, um jogador que foi capitão em praticamente todos os escalões que teve, e no escalão principal também já é um dos capitães, ou seja, é uma voz do plantel, e só mostra a raça e o amor que ele tem pelo símbolo que tem ao peito, e isso eu acho que qualquer adepto gosta de ver isso, a raça com que ele joga, a vontade, o querer,
e quer sempre mais que os outros e um não chega, quer dois, pá, isso é o que um jogador quer, é o que um treinador gosta. São esses jogadores que nós gostamos de trabalhar, não é? Antes de passarmos aqui a um frente a frente entre vocês dois, que vão ter 1 minuto para cada um fazerem alguma questão, antes de passar, só dar aqui umas últimas notícias sobre este encontro. O técnico espanhol do Tondela, Nacho González, ele diz: não sabemos a resposta que vamos dar fisicamente, e diz que preferia jogar com o estádio cheio. O que é que comentário é isto, Joana? Qualquer treinador, qualquer elemento do staff, qualquer jogador gosta de jogar num estádio com adeptos. É sempre diferente. Isto é tudo uma novidade para todos. Para nós, para os jogadores, para Claro. adeptos. Não é assim? Sim, claro. Do lado do Sport Lisboa e Benfica, na conferência, o Bruno Lage: dependemos só de nós próprios para sermos campeões, e pede aos adeptos que fiquem em casa. Comentário, Ricardo. É assim, nós temos. O Bruno Lage é uma pessoa muito. Que pensa para além do futebol. Ou seja, já o ano passado, no Marquês de Pombal, também não é normal um treinador falar das políticas ambientais e que. Pronto, brincar com isso, com os adeptos, ok? E Bruno Lage tem essa capacidade, tem a capacidade de puxar pelos adeptos e puxar pelo outro lado para além do futebol, que é a nossa saúde. Portanto, concordo concordo com os dois treinadores. Concordo com o Nacho, porque é sempre bom termos adeptos, não é? É sempre bom sentirmos o aplauso, o assobio, as reações, né? Estimular reações. Mas concordo com o Bruno Lage, né? Temos de ficar em casa e eles dão-nos o espetáculo e nós temos que assistir. Muito bem, só respondendo aqui, antes de finalizarmos aqui o programa e de vocês colocarem esse minuto as vossas questões entre vocês, o José Pina, só colocar aqui esta questão do José Pina: o que é que acham das recepções aos autocarros? É a pergunta do José Pina. Ricardo. É assim, se temos de ter, aliás, se não, temos de ter em conta a situação que estamos a passar, não é? E claramente não é aconselhável fazer uma recepção de autocarro porque vai haver muita gente, ou seja, não é seguro. E de facto eu não concordo, como também não concordo com o facto de haver bancadas, de haver os adeptos e claques fora do estádio a bater palmas e tambores. Pá, também não concordo com isso, porque tem que haver aqui uma barreira em que os jogadores precisam de ter a sua segurança, não é? E os adeptos também precisam de ter a sua segurança. Portanto, acho mal, não acho que não devíamos respeitar, esperar mais um bocado, porque acredito que até ao final do campeonato vamos ter adeptos dentro dos estádios. É preciso esperar mais um bocadinho, esperar mais umas semaninhas, esperar. Claro que não será com a lotação completa, claro que não, mas pelo menos diria 50% da lotação. Eu já não digo 50%, mas se calhar 1/3 já era bom. Sim, exato. Que seja 20%, 10%, pá, era fantástico. Joana, a tua opinião, o teu comentário a esta pergunta do José Pina? Eu concordo com o meu adversário disso, porque fazer ajuntamentos junto dos estádios, sabendo que o coronavírus é transmissível muito facilmente, eu acho que os adeptos têm que pensar um pouco mais na saúde deles e não no desporto. Têm que pensar assim: eu vou ficar doente, vou deixar de ver futebol se fizer ajuntamentos. Cada um tem que ser responsável, não é verdade? Sim, Exatamente. correto. É isso mesmo. Então agora têm uma oportunidade de ter 1 minuto para cada um de vocês. Neste caso são dois minutos, de colocarem alguma questão um ao outro sobre o jogo. O que é que está agora? Façam de contas que eu não estou aqui, certamente, e têm a oportunidade de discutir em si o jogo. Está a contar. Ok. Então quem é que começa? Posso começar eu? Sim. Tu Sim, ou começa tu. Ok. sim, És o adepto da casa. Assim, é isso eu mesmo. tenho uma pergunta que acaba por ser aqui, se calhar, um bocado uma provocaçãozinha. Ok? Como é que tu, como adepta, não é? Irias sentir se por acaso o Cláudio Ramos fosse para um clube, qualquer um dos clubes grandes? Como é que tu te sentias? Eu ficava feliz por ele. Claro que ficava triste que deixava o tom dela. Mas eu acho que há jogadores que têm que ir voar mais alto. Exato. Porque lá está, o Cláudio Ramos eu acho que seria um daqueles jogadores que daria certo em qualquer um dos três grandes. Portanto,
é um guarda-redes fantástico. Pronto, e pronto, acho que eu posso passar agora a palavra. Eu não sei se posso fazer esta pergunta, mas tu és mesmo de Lisboa ou és um adepto do Benfica daqueles espalhados pelo país? Não, sou de Lisboa. Sou de Lisboa. Então és um adepto que apoia o clube da terra. Não, eu não referenciei isso na altura, esqueci-me, perdão, as minhas desculpas. O Ricardo mora em Xabregas, aqui mesmo no centro de Lisboa. Podem Ok. continuar, desculpem. Pronto. Pode ter mais alguma? Não percebi. Tens mais alguma pergunta? Penso que não. Não Pronto, me ocorre assim nenhuma. eu vou-te fazer mais uma. Ou seja, eu acredito que o Tondela vá segurar a manutenção porque está muito perto disso. Portanto, acho que isso não é dúvida. Mas eu quero te perguntar se sentes, ou seja, que o Tondela é uma equipa que poderá, eventualmente no futuro, lutar por um lugar europeu. Bem, isto depois que veio a SAD espanhola, eu penso que tudo é possível e como aconteceu com outros clubes, também pode acontecer com o Tondela vir à Liga Europa, como aconteceu, por exemplo, com o Arouca. Claro que sim, claro que sim. Pronto. Muito bem, não sei se tem mais alguma coisa a dizer um ao outro. Ficou este o vosso espaço de antena. Agora só a minha última questão para os dois. O que é que está a ser feito nas redondezas aí, ao pé das vossas casas? Só para saber como é que os adeptos também, ou do Tondela ou do Benfica, estão a fazer. Joana, começando por ti. Aqui nas redondezas é tudo benfiquista, porque aqui eu vivo em Viseu, não vivo em Tondela, e aqui, por isso é que eu disse há bocado que se calhar não sabia onde ia ver jogo, porque ia estar rodeada de benfiquistas. Por isso então não te vais misturar com essa camisola amarela e verde. Não. Não. Do lado do Ricardo, o que é que tens ouvido? O que é que tens os teus amigos também? Onde é que tu vais ver? O que é que do lado do Sport Lisboa Benfica vai haver ajuntamentos ao lado do estádio? É assim, eu creio que infelizmente vai haver adeptos no estádio. Aliás, fora dele, ao pé. Infelizmente. Mais propriamente também no Colombo, no centro comercial? Também acho que será aí também um dos passos. Agora, eu não metia lá. Ou seja, eu se calhar prefiro ir para um café, um espaço aberto, com desplanada, não é? Cumprindo todas as regras de distanciamento social e tudo mais. Preferia ficar aí. Agora, eu acho que ir para o estádio, para a porta do estádio e tudo mais, acho que isso é um erro. Eu acho que é prematuro. É muito prematuro. Muito bem, só a última questão e a oportunidade para vocês dois também darem a vossa mensagem de apoio à equipa e também à vossa respectiva família do vosso clube. Começando por ti, o Ricardo. Para todo o universo benfiquista, a tua mensagem de apoio à tua equipa e aos adeptos, não é? Ok. Eu acho que, então, para nós adeptos, é bastante importante, se queremos voltar a levantar este troféu, se quisermos voltar a levantá-lo, é necessário haver apoio entre a equipa e adeptos. Embora às vezes nós, como adeptos, não gostamos de uma ou outra situação, o que vai sempre acontecer, é necessário mostrar apoio e também do outro lado, ou seja, do lado do Benfica, é necessário eles realmente darem uma resposta aos adeptos e mostrarem que estão lá por nós para ganhar mais uma vez, porque acho que não é o nosso desejo de benfiquista, que é sermos pentacampeões. Portanto, e para isso temos de ganhar 4 vezes seguidas antes. Portanto, é necessário mostrarmos o nosso apoio mesmo na derrota, porque creio que todos os clubes vão perder pontos ainda. Uma vitória hoje não significa o campeonato, uma derrota hoje não significa a perda do mesmo campeonato, mas é necessário sempre estarmos unidos, seja que a ocasião for. Joana, uma mensagem para todos, os teus apoiantes do Tondela e para a equipa, não é? Espero que todos se unam em torno do Maior da Beira para apoiar o Tondela, mesmo sendo à distância. Que não façam ajuntamentos, como é óbvio, porque é perigoso, só se forem pessoas mesmo muito chegadas, aí já podem ver o futebol juntos e o Tondela merece a vitória para dar alegria aos seus adeptos.
E que vença o Tondela, não é assim? Sim, claro. Força, Tondela. E força também ao Benfica. Senão aqui o Ricardo matava-me já. Olha, o meu obrigado aos dois por a vossa participação. Foi fantástica esta antevisão e espero contar convosco em próximos jogos, nas próximas jornadas também, para termos aqui a falar um pouco também das equipas que vocês amam. O meu obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado. E até à Deus. próxima. Até à próxima. Até à Próxima. próxima. E não desliguem, já vamos ficar aqui mais só um bocadinho, só para concluir então aqui este nosso programa. O Olho de Bancada, que foi mais uma antevisão, o Sport Lisboa Benfica, Tondela, que se vai começar daqui sensivelmente mais 5 minutos e tem início então esse jogo da 25ª jornada. Por nós, fechamos aqui mais esta emissão. Daqui a pouco, às 19h30, vamos ter aqui mais uma antevisão, o Vitória de Guimarães Sporting, a não perder esse grande jogo da jornada. Por isso, não saia daí e fique ligado ao nosso canal AW Sports. Até já. Dun, dun, dun.